Oi, Karina. Oi, Simone. Olá, gente. Boa tarde. Saudades de você também, Si. A gente tem que inventar mais algumas modas, né? Mas, de qualquer forma, Si, estarei aqui agora ao vivo para ajudar vocês a se cuidarem totalmente em casa, dando dicas em casa para melhorar a autoestima, né? Melhorar a saúde, que a gente sempre foca. Oi, Sol! Gente, o tema da minha live hoje é flacidez, como tratar em casa. Vou começar agora uma sequência de lives, tá? Vão ser 10 dias de lives seguidas e nesses 10 dias eu quero trazer alguns conteúdos relacionados à estética. Como que a gente pode estar melhorando em casa mesmo, com alguns cuidados simples, com algumas dicas simples que a gente pode notar uma mudança significativa no nosso corpo. E são nos detalhes que as mudanças acontecem, né? Não é, às vezes a gente só acha que o tratamento estético, né, fazer investimentos altos dão diferença, e não. As minhas pacientes, quem trata comigo na clínica, elas sabem que eu sempre falo assim, que o tratamento estético é uma via de mão dupla, né? Eu faço a minha parte, eu uso da tecnologia que eu tenho lá na clínica, mas 50% do resultado vai ser do meu paciente, o que ele estiver fazendo em casa, ou os cuidados em casa. Então, vendo por esse lado, né, se não tá indo para uma clínica estética, não tá fazendo esse tratamento, mas vendo que pode ter uma melhoria de 50%, já é muita coisa, né? A gente já consegue mudar muita coisa no nosso corpo mudando 50%. Então, eu sei que, por que eu escolhi esse tema, né, da flacidez? Porque já faz 10 anos que eu atuo na parte da estética, né, na prática clínica, e é diário a queixa que eu recebo de pacientes com queixa de flacidez, querendo melhorar alguma coisa, né, falando sobre o seu pós-parto, ou que emagreceu bastante e depois achou que ficou flácido. Então, por isso que eu trouxe esse assunto aqui. Vou dar umas olhadinhas aqui pro lado, tá? Que eu fiz uma colinha pra eu não me perder, pra eu estar dando uma sequência aqui na nossa live, tá bem? Tá bem? Então, assim, o que acontece? Por que a flacidez acontece, né? De onde que ela vem? Então, geralmente são por inúmeros fatores, mas os mais comuns que eu recebo, já vou falar um pouquinho mais a fundo sobre isso, mas sobre o pós-parto, emagrecimento ou amadurecimento. Eu brinco que a gente não envelhece, a gente amadurece, né? Ninguém envelhece aqui. E quando chega, às vezes, na menopausa, os nossos hormônios começam a mudar e a gente já começa a notar algumas mudanças no nosso corpo, tá? Então, gente, a flacidez ele é um problema inevitável, não tem como. É ciclo natural da vida. Todo mundo vai ter flacidez. Todo mundo vai ter essa queixa um dia. Oi, Angel, que bom que você tá aqui, amiga. E a partir dos 30 anos, mais ou menos, na terceira década da nossa vida, né? É normal que começa a ter uma queda na produção da proteína responsável, né, por sustentar a nossa pele, por dar firmeza, por dar elasticidade para nossa pele, que é o colágeno, tá? E o que acontece? As fibras que formam o colágeno, elas começam a ser muito mais degradadas do que o nosso corpo conseguir produzir novas fibras de colágeno. Ou seja, acontece um déficit ali, né? Eu brinco que a conta não fecha, a conta não bate mais. Se a gente começa a degradar muito mais do que produzir, né? É normal que a gente vá tendo mesmo essas mudanças. E o que acontece? Isso está muito relacionado. Então, a nossa idade e a nossa saúde. Por que a nossa saúde? Porque está intimamente ligado à nossa nutrição, aos nutrientes que o nosso corpo recebe todos os dias. Por quê? Porque para a gente formar colágeno, eu vejo que muitas pacientes às vezes falam assim para mim: Cami, eu suplemento com colágeno e não vejo diferença e não noto diferença. Eu sempre estou suplementando. E aí o que acontece? Por quê?
Por causa que não é só suplementar. Para o nosso corpo conseguir produzir colágeno, ele não precisa só receber esse colágeno. E sim, ele tem vários precursores lá atrás que precisam agir, que precisam atuar na formação desse colágeno. Exemplos são os aminoácidos de cadeia essenciais. O que são esses aminoácidos? Eles são aminoácidos que o nosso corpo não produz por si só. Ele não consegue produzir. Então, a gente precisa nutrir, a gente precisa suplementar com eles. Como que a gente suplementa? Não só através, né, dos suplementos mesmos, dos nutracêuticos, mas também através da nossa alimentação. A gente consegue estar suplementando, a gente consegue estar nutrindo. Então, esses aminoácidos de cadeia essenciais, eles estão presentes em muitos alimentos, como principalmente os que são mais ricos em proteínas, como feijão, as carnes em si, né? Brócolis, vários alimentos que são essenciais. E aí o que acontece? Por exemplo, vou dar o exemplo da dieta dos pontos. Uma queixa muito grande, muito comum é flacidez pós-emagrecimento. Vamos supor que quem emagreceu com a dieta dos pontos. Não sei se você já ouviu falar da dieta dos pontos, mas a dieta dos pontos é aquela dieta que você conta calorias. Você não se atenta muito à qualidade nutricional. Por exemplo, um brigadeiro tem a mesma quantidade de calorias de uma maçã. Gente, eu não sei se é bem isso, tá? Só tô supondo. De uma maçã. Entre comer a maçã ou comer o brigadeiro, já que eles têm a mesma caloria, eu vou comer o brigadeiro. Mas o que acontece? Falando em questão de nutrientes, eles são totalmente diferentes. Concorda comigo? E aí o que acontece? Se você emagrece só contando calorias, mas você não tá mandando qualidade nutricional pro teu corpo, você não tá mandando os nutrientes que o teu corpo precisa, focando agora da parte da flacidez, você vai estar emagrecendo, mas a tua pele não tá recebendo nutrientes, nem os nutrientes essenciais. E aí, o teu colágeno começa a ser degradado. E o que acontece? A flacidez vem, a flacidez acompanha, não só a flacidez tissular como a flacidez muscular, que a gente já vai conversar um pouquinho. Então, para o nosso corpo produzir colágeno, a gente precisa, no mínimo, ter um corpo bem nutrido. E um corpo bem nutrido é ser rico, né, com alimentos ricos em nutrientes que contenham na parte da flacidez, então os aminoácidos essenciais. Você pode estar sim suplementando com esses aminoácidos essenciais, ômega 3, por exemplo, vitamina C. Vitamina C, ela tá rica, né, nas frutas cítricas. Então você pode sempre estar comendo essas frutas cítricas, mas é muito importante também que você possa estar suplementando zinco, magnésio, selênio. Então são vários nutrientes que precisam estar associados para o teu corpo conseguir produzir de uma forma efetiva esse colágeno, tá? Mas continuando, então, como o teu corpo, se ele não está produzindo, né, é normal que com a idade ele vai degradando mais do que produzindo, o que acontece? Com isso, a renovação celular, a tonificação da pele, dos músculos, acaba ficando mais comprometida, né? Vai dando um aspecto de moleza e de falta de sustentação, né, conhecida como a flacidez mesmo, corporal ou pode ser do rosto, facial. E aí, gente, o que acontece? Somando a isso, tem vários outros fatores que podem estar relacionados ao estilo de vida, tá? Relacionados à flacidez. Por exemplo, exposição solar. Se você fica muito exposta ao sol diariamente e não passa filtro, né? Também pode estar ajudando a acelerar essa degradação desse colágeno. Maus hábitos, como eu falei, da parte da alimentação, sedentarismo, tabagismo, álcool em excesso, falta de hidratação, que na verdade o álcool em excesso ele desidrata o nosso corpo, né? Falta de hidratação, de tomar água mesmo. O nosso corpo ele precisa, 70% do nosso corpo é água. Então o mínimo que a gente pode fazer é fornecer água para ele, a quantidade que o nosso corpo precisa de água, né? Tem uma continha que a gente sempre faz, que é 35 vezes o seu peso. É a quantidade mínima que o teu corpo precisa de água todos os dias.
Então é você estar nutrindo, né, hidratando esse teu corpo para que realmente ele consiga fazer essa produção do colágeno, tá? E aí o que acontece? Não só a gente tem só a flacidez tissular, como a gente pode ter a flacidez muscular. Então a gente tem a flacidez de pele, na verdade a flacidez de gordura também, e a flacidez de músculo. Muitas vezes a gente acha, né, a gente quer tomar colágeno e acha que é só flacidez de pele. Por exemplo, tem muitas pacientes que chegam até mim e falam: Cami, eu quero tratar o meu bumbum que tá caído. Tô sentindo que ele tá caído, eu quero fazer aquele pump. Quem que já ouviu falar de um aparelho estético que o nome é pump? Ele faz uma sucção, são duas ventosas que fazem uma sucção e deixam na hora o bumbum bem empinado, bem inclinadinho. E o que acontece? Muitas pacientes são viciadas nele, achando que esse aparelho vai ajudar a empinar o bumbum. E não, gente. O que realmente empina é o músculo. A pele ela não tem condições para manter um bumbum empinado, para sustentar um bumbum elevadinho. Então, realmente, o que você precisa dar formato, tornear, é realmente o músculo, é se atentar ao músculo. E muitas vezes é isso que está acontecendo. Então, é uma flacidez muscular associada à flacidez tissular, tá? E aí, gente, estão me acompanhando? Estão conseguindo entender? Então, assim, a flacidez do músculo, como que a gente trata? Não tem como, a não ser pela atividade física. A gente precisa estar sempre dando estímulos através da atividade física para estar aumentando a quantidade de massa magra do nosso corpo, tá? E é a atividade física que vai vai tornear esse músculo, que vai dar contorno para o teu corpo. Então, um emagrecimento, por exemplo, sem atividade física, não adianta. Porque você emagrece, mas você não dá contorno para o teu corpo. O teu corpo realmente fica sem formato. Então, às vezes, você emagrece buscando uma autoestima, emagrece buscando sentir melhor ao se olhar no espelho, e a hora que você se olha, você não gosta da imagem que você tá vendo. Por quê? Porque realmente o teu músculo não tá dando esse contorno, tá? E a gente pode tratar esse músculo de algumas formas. Por exemplo, tem muitas mães que chegam até a clínica e falam: mas Cami, eu acabei de ter bebê, mas eu já fui liberada, já voltei para atividade física, já tô fazendo academia, tô fazendo abdominal e mesmo assim eu não tô sentindo melhora. E mesmo assim eu não tô vendo resposta na minha barriga, parece que ela não diminui. Por que será? Porque muitas vezes não é só a flacidez, né, que tá ali associada, mas também como uma diástase. O que é a diástase? A diástase é quando há uma abertura aqui no reto abdominal, né, nesse músculo aqui do abdômen. E aí o que acontece? Se você não ativar esse músculo, não tonificar essa musculatura da maneira correta, com os exercícios corretos, não adianta, não vai resolver. Ainda você vai ficar com um aspecto abaulado no seu abdômen, na sua barriga. Então é muito importante você saber avaliar, saber identificar se você está com uma diástase ou é só a flacidez muscular mesmo, para realmente você fazer o exercício correto. E como que eu avalio isso? Tem uma forma muito simples de você avaliar, você pode fazer essa autoavaliação sozinha mesmo, tá? Você vai deitar dobrando as suas pernas, tá? Você vai elevar a sua cabeça e com os seus dedos aqui, com os 2 dedos, o indicador, o médio, você vai achar bem o centro aqui do teu abdômen, tá? Depois eu vou fazer um dia dessa semana uma live só falando de diástase, explicando sobre a diástase, sobre essa avaliação. Mas já para você ter uma ideia, você vai com esses 2 dedos bem no centro do seu abdômen e você vai ver um afastamento entre a musculatura aqui. O que for durinho, você vai sentir na hora que você elevar a sua cabeça, você vai, né, colocar o dedo ali, que for durinho é o teu músculo, e você vai ver quantos dedos que separam um músculo do outro. Se é um dedo, é fisiológico, é totalmente normal, mas se for mais do que 2 dedos, você tem diástase, tá? E você vai ver
toda a extensão, desde aqui em cima até aqui embaixo do teu abdômen. Por quê? A gente tem alguns tipos de diástase. A gente pode ter a diástase global, que é a diástase em todo o seu abdômen. A gente pode ter a diástase supraumbilical, que é a diástase do umbigo aqui para cima, e ela dá o aspecto de estômago alto. É aquela pessoa que fala assim, nossa, Cami, parece que eu posso emagrecer, mas eu sempre tô com o estômago alto, me sentindo, parece que eu tô estufada, mesmo que eu cuide da minha alimentação. Por quê? Porque às vezes você não tem uma musculatura ali que esteja sustentando o teu estômago. Então qualquer coisa que você coma, que você tome, que seja um copo de água, o teu estômago vai dilatar e junto também já aparenta aqui por fora. Porque você não tem essa musculatura aqui fechada, firme, que esteja sustentando o teu estômago, tuas vísceras, né, lá dentro. E aí o que acontece? Tem a diástase umbilical, que é uma diástase só em volta do umbigo. Então, é fechadinho, você vai avaliar, é fechadinho aqui, é fechadinho embaixo, mas quando você pega lá no umbigo, você consegue afundar 3 dedos no umbigo. É uma diástase umbilical. E às vezes dá também aquele efeito de um umbigo mais aberto, dá um formato diferente para o umbigo, tá? A diástase infraumbilical, que é uma diástase que é embaixo do umbigo. E ela geralmente é bem característica, como aquela barriga pochete, aquela barriga avental. E aí você fala assim, nossa, mas eu emagreço, eu vou pra academia, mas essa barriguinha aqui não sai. Muitas vezes está associada realmente à diástase infraumbilical, tá? Então é muito importante. Como que eu trato essa diástase? Um dos exercícios que eu mais indico para as pacientes, que eu mais gosto do resultado, e são resultados geralmente rápidos que vêm, são os hipopressivos. Por quê? Por exemplo, se você vai fortalecer com o abdominal convencional e você já tem essa abertura aqui dessa musculatura, o que acontece? Você vai lá, você vai fazer esse abdominal, você vai aumentar a pressão aqui entre essa musculatura aqui e vai acabar abrindo mais a diástase. Ou seja, você pode até fortalecer o teu músculo, diminuir a flacidez muscular, mas você acaba aumentando a diástase e o teu abdômen não vai mudar o contorno dele, a aparência dele, tá? O que acontece com o hipopressivo? Não sei se você já ouviu falar, mas eles são conhecidos inclusive como aquele vácuo. Ele tá super em alta, a gente vê no Instagram hoje várias pessoas fazendo esse vácuo. Mas por que ele é tão bom? Porque ele fortalece a tua musculatura mais profunda do abdômen. E o que acontece? Ele é através da respiração, associado a algumas posturas que você pode estar fazendo, e a hora que você faz o vácuo, você ativa toda a tua musculatura, todo o teu contorno aqui do abdômen, essa musculatura mais profunda, mas junto você tira a pressão negativa, né, quando você faz o vácuo. Então as suas vísceras, elas acabam subindo e sendo reposicionadas, você tira a pressão lá do assoalho pélvico e elas acabam sendo reposicionadas lá na tua cavidade abdominal. Ou seja, você fortalece essa musculatura, mas ao contrário do que o abdominal convencional faz, você tira a pressão em vez de aumentar a pressão. E isso você dá um estímulo que feche corretamente essa musculatura, tá? Por isso que a resposta geralmente é muito melhor, é muito rápida, tá? Então são os exercícios para você diminuir a flacidez muscular que eu mais gosto, que eu mais indico. Mas, Cami, se eu não tenho diástase, tá tudo bem. Você pode sim estar associando uma atividade física com abdominal convencional, pode estar associando, né, com prancha, com vários exercícios. Eu tô falando diretamente do abdômen, mas qualquer exercício que aumente, que estimule qualquer musculatura do teu corpo, vai sim melhorar essa flacidez muscular. E a flacidez tissular? Como que eu posso tratar essa flacidez tissular? Tem como eu tratar em casa? Então, primeira coisa que eu falei para vocês, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se atentar à qualidade nutricional, né, dos alimentos, da nossa alimentação, né, do que a gente está ingerindo. Então, para o nosso corpo responder a um tratamento estético que você pode estar fazendo em casa, primeiro você precisa estar bem por dentro. Tem uma frase que eu costumo falar, que é de uma professora minha, que ela fala assim: primeiro o corpo salva para depois ficar bonito. Ou seja,
dificilmente o corpo vai responder a um tratamento estético se ele não estiver bem por dentro. Então, você precisa realmente associar. Eu sempre brinco com as minhas pacientes quando elas vão, por exemplo, buscar tratamento para celulite, né? E aí eu sempre falo assim, foi porque você sentou numa cadeira cheia de pregos que furou? Não, gente, provavelmente não. Foi porque o corpo, eu falo que os furinhos ali, a celulite, é porque é uma forma do corpo pedir socorro. É porque ele está inflamado. Tudo, né, na saúde que termina com ite está associado à inflamação, né? Sinusite, bronquite, laringite, tendinite, epicondilite, tudo isso não é inflamação? Não é um processo inflamatório? Celulite é a mesma coisa. Então adianta uma paciente que está procurando um tratamento para celulite, por exemplo, chegar até a clínica e eu passar um monte de aparelho lá nela, de fora para dentro, se ela não mudar de dentro para fora, o corpo dela provavelmente não vai ter resposta. Para a flacidez é a mesma coisa. A gente precisa realmente mandar, no mínimo, os nutrientes que o nosso corpo precisa, os precursores que o nosso corpo precisa para formar, né, para fazer a síntese de colágeno, para formar o colágeno. Quais são eles? Alimentos ricos, né? Então, em aminoácidos essenciais, que o nosso corpo não produz por si só, que eu falei lá no começo da live, em zinco, em vitamina C, em B12, em magnésio, tá bem? É o mínimo que precisa. E aí, também, um corpo muito bem hidratado. Você tomar a quantidade certa de água por dia, também o teu corpo vai responder muito melhor. Só de você tomar água e cuidar da alimentação, sem fazer exatamente nada, você vai sentir uma melhora muito significativa na tua pele. É nítido as pacientes, por exemplo, que chegam lá na clínica e que mudam a alimentação, já chegam falando assim, nossa, Cami, parece que a pele do meu rosto tá melhor, parece que eu rejuvenesci, parece que tá todo mundo fala que eu emagreci e fiquei com cara de mais nova. Por quê? Porque se alimentou bem, saudável, tomou a quantidade certa de líquido, que é o que a gente orienta no tratamento, e ainda suplementou com os nutrientes corretos. Claro que a pele também vai responder, né? E junto, o que a gente pode fazer do lado de fora também? Então, a gente usa na clínica aparelhos que eles têm o principal objetivo de fazer a neocolagenase, que é através de um estímulo externo. Um dos aparelhos que eu gosto muito do resultado, por exemplo, é da criofrequência. A criofrequência, ela faz realmente além desse estímulo, né, ela reorganiza todas as fibras de colágeno, que faz a rede de sustentação. Então, a gente pode estar associando isso também a um tratamento simples em casa, que é a geloterapia, que também vai estar fazendo esse estímulo de colágeno, de elastina, para estar firmando mais a pele, tá? Então, assim, são essas as dicas que você pode estar fazendo em casa, que super simples: alimentação, hidratação, suplementação, atividade física e ainda a geloterapia, que, gente, é perfeito. Você pode sim ter um resultado muito bom sem sair de casa. Eu vou entrar mais a fundo, eu falei da geloterapia, né? Mas eu vou entrar mais a fundo explicando o tempo, como fazer a geloterapia nessas 10 lives que a gente vai dar sequência agora, tá bom? Mas primeiro eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre o que acontece com o corpo da flacidez, né? Para gerar essa flacidez e como a gente pode estar tratando essa flacidez, tá? Gente, muito obrigada para quem ficou aqui me acompanhando até o final. Era para ser uma live rápida mesmo. A ideia é fornecer conteúdo aqui para quem me segue. Eu imagino que quem me segue aqui no Instagram, seja muitos dos meus seguidores, seja por causa da clínica, né, por causa da parte estética. E nada mais justo que eu também acrescentar aí na sua vida, acrescentar nos seus dias a dias, compartilhando meu conhecimento e te ajudando a tratar em casa. Muito obrigada para quem ficou comigo até agora, tá bom? E amanhã eu volto. Um beijo!